E aí, gente? Boa noite. Boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é o grande dia, Dia das Mães. Como é que foi o Dia das Mães de vocês aí? Me conta aí no chat o que aconteceu. Hoje a gente prepara, primeiro de tudo, eu quero parabenizar todas vocês. Tô vendo muitas pessoas aqui, muitos rostos que participaram de todas as lives, mas em especial a todas as mamães. Ei, Nathalie, tudo bem? Eu quero desejar os meus parabéns, que vocês tenham tido um dia muito alegre, que vocês possam ter passado um tempo com os filhos de vocês. Saibam que todos os dias, o que eu falei naquele vídeo é a maior verdade de todas. Todos os dias a gente tem que celebrar o amor que a gente tem pelas nossas mães. Hoje eu vi isso muito forte, sabe? Meu pai perdeu a mãe dele quando ele era muito novo. E até hoje isso é uma coisa que marca muito ele. Ele vai falar dela, o olho dele enche de lágrima. E hoje eu tava com a mãe da Malu, tava com a minha mãe, com a minha avó. A gente passou um momento muito alegre na hora do almoço e eu vi a importância disso. Minha avó criou minha mãe praticamente sozinha, né? Ela se separou, né? E olha, porque foi, na época nem existia divórcio, né? Tinha o desquite. E aí, e como ela se fez presente durante toda a vida da minha mãe e depois também na vida do meu tio, de um outro casamento também que ela teve, de criar ele sozinha. Então a gente sabe que não é fácil, né? Eu vejo pelo próprio relato que eu tenho dentro da família, tanto a ausência da mãe, como eu vejo pelo meu pai, mas como também o esforço que muitas de vocês fazem para poder estar criando os filhos de vocês. E esse esforço, ele tem sim de ser reconhecido, esse esforço, ele tem sim de ser destacado, e essa responsabilidade da criação, quando o pai ele é saudável, quando ele, né, pode proporcionar uma boa vida para os filhos, deve sim ser exigido que essas obrigações sejam cumpridas, porque só vocês sabem os sacrifícios que vocês fazem, só vocês sabem o que vocês deixam de ter para vocês, de tudo aquilo que vocês abriram mão para poder cuidar dos filhos de vocês. E é por isso que o resultado que a gente tem é justamente o que eu falei naquele vídeo. Quando você chega no Dia das Mães, é um dia de alegria, todos os restaurantes estão lotados, o shopping está lotado, né? Tudo um movimento muito grande, justamente para poder celebrar as pessoas que estão próximas a nós durante toda a vida. E no Dia dos Pais não acontece a mesma coisa. Por quê? Porque quantas pessoas, até mesmo pessoas aqui, né, não tiveram a presença de seus pais, muitas vezes eles não participaram e a gente vê que não é fácil, né, viver sem isso. É uma questão que a pessoa sente, eu vejo, porque a minha mãe sente, né, só que acaba que a pessoa faz um julgamento, né, ela chega a uma conclusão, porque na vida tudo são escolhas. E se aquela pessoa escolheu não ser presente, não participar, e depois ela quer participar, talvez ela não será bem recebida. Então, eu quero parabenizar vocês, porque o grande mérito da criação da nossa sociedade, da formação das pessoas que a gente tem, é sim das mães. É a mãe que tira da própria boca para poder dar para os filhos. E hoje eu fiz essa live com um presente muito especial para vocês, porque nessa live a gente vai disponibilizar um mega presente, onde vocês vão poder ter investigação FBI da Marcondes Madureira, onde vocês vão conseguir ter um acesso muito mais direto para a gente poder conversar a respeito do seu problema. Eu vou disponibilizar algo único e inédito aqui nessa live. E hoje eu quero abrir um momento para vocês perguntarem, quero abrir um momento para vocês contarem como que foi o dia de vocês. Manda aqui no chat, porque às vezes quando a gente abre pode tumultuar um pouco a live se eu abrir o vídeo. Então manda no chat, manda aqui nas dúvidas, tudo que vocês quiserem conversar. Eu vou abrir uma caixinha depois para a gente ter um momento de conversa, a gente ter um momento de interação e vou responder todo mundo, tá? Eu quero que hoje vocês tomem em frente, hoje o dia é de vocês.
Eu vou ajudar todo mundo aqui nessa live. Todo mundo que tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que nós vamos responder sua dúvida e vamos te ajudar a resolver o seu problema. Se quiser mandar mais de uma mensagem, pode mandar, porque hoje a gente está aqui por vocês e para vocês, tá certo? E eu quero agradecer de coração. Vi muitas clientes aqui, todas essas mães que confiam suas famílias no nosso trabalho. Graças a Deus a gente tem entregado um grande resultado e graças a um esforço não só meu, mas também de toda a minha equipe, que eu tenho que honrar, que eu tenho de agradecer pelo bom trabalho que eles desempenham, e isso se reflete aí nos resultados que a gente vem tendo. Muito obrigado de coração a confiança que vocês têm. Vamos lá, vou responder o da Débora aqui no chat, depois eu vou para os outros. Pai dos meus filhos atrasa sempre a pensão. A Defensoria Pública diz que pode intervir depois de 31 dias. O que fazer? Não tem dinheiro para poder pagar advogado todos os meses. Seguinte, com um dia você já pode abrir o processo de execução de alimentos. Só que eles fazem com que espere 30 dias porque você começa a contar 1%, né, de juros mais a correção legal, mas com um dia de atraso você já pode entrar com execução. Tem que dar um dia. Então, por exemplo, a gente teve uma situação na sexta-feira de uma cliente que o pai pagou parte do valor, a gente já tinha acabado de aumentar o valor dos alimentos, e aí ela falou pra gente entrar com a execução, e queria que já entrasse tudo pra poder movimentar no final de semana. Chegou de noite, ele pagou. Então você tem que esperar o dia virar, porque quando o dia virar, aí sim você pode entrar com a execução. Eu recomendo fazer isso, e você não vai precisar entrar com o processo toda vez, porque o que acontece? Se o pai ele já é um devedor recorrente, se ele já faz isso de pirraça para poder te pressionar, quando o processo estiver aberto, chegar o momento do vencimento da outra parcela, você vai juntar que ele não pagou a outra parcela, porque é o seguinte, ele paga e o juiz abre prazo para você se manifestar, e aí tem todos aqueles prazos legais, então só nesse tempo aí já passou, entendeu? Um mês. E aí já atrasou outra. Então você fica constantemente pressionando ele e ele fica constantemente com mandado de prisão contra ele até que uma hora ele vai preso. Outra coisa que a gente faz, pedir a intimação do Ministério Público para que faça uma investigação e responsabilize ele por crime de abandono material. Não pagar a pensão para o filho ou pagar uma pensão, pagar o valor abaixo do que o juiz determinou, gera essa responsabilização se ele ficar fazendo isso para poder pirraçar. E aí o crime de abandono material suja a ficha dele, ele tem de pagar a multa, existe uma série de consequências. Aplica essas duas estratégias que você vai ficar tranquilo e vai conseguir receber a pensão em dia, você vai ver. Quando ser preso e sujar o nome é uma coisa que pressiona o cara. Ivane, pai foi intimado para pagar pensão. O valor temporário é 30% do salário. E com esse dinheiro ele está pagando a advogada para dar entrada no divórcio no processo da pensão. Pode? Pai foi intimado para pagar pensão. O valor demorado. Advogada para dar entrada no... Não. Ah, tá. Entendi. Deixa eu te falar, Ivane. Seguinte. Ivane, quando você entra com esse processo de alimentos, se ele não tá bem fundamentado, a gente falou isso até na live de alimentos, é interessante você dar uma olhada lá. Porque o que acontece? Para você conseguir provisórios altos, você tem que provar ali que o pai tem capacidade de pagar. Por isso que a investigação FBI faz toda a diferença dentro do processo de alimentos. Por quê? Porque desde o início do processo, você já mostra que o pai tem capacidade, você consegue fundamentar muitas vezes um pedido de prova antecipada, tipo uma quebra de sigilo bancário, uma quebra do sigilo de cartão de crédito, uma quebra do sigilo fiscal, e aí você consegue uns provisórios maiores. Aí você, no curso do processo, você passa mais tranquilo, porque você tem conforto financeiro para poder cuidar do seu filho. Mas, se isso não foi feito no seu processo, tem uma coisa que pouco advogado sabe, é a súmula 621 do STJ. O que ela faz? Faz o seguinte, quando você vai lá e chega no final do processo de alimentos e o valor aumenta, então vamos supor, você está recebendo 30% de salário agora. Só que aí esse valor vai para 2 salários. Tá, 30% do salário vai dar mais ou menos R$420. Acho que dá 423, salvo engano. E aí, se aumentar para 2 salários, aí já vai para 2.824. Essa diferença entre os valores, você consegue cobrar da data da citação até a data da sentença, com acréscimo de 1% de juros ao mês, mais correção monetária. Ou seja, no final do seu processo, você vai ter um valor grande para poder cobrar dele. E aí você entra com uma execução com base nessa súmula. Essa cliente que eu falei desse caso, a gente vai entrar essa semana.
Ela tem 100 mil reais para receber. Porque ela estava recebendo 3 salários e a gente aumentou para 7 salários. Eu tava com outro advogado. Se a gente tivesse pego esse processo desde o início, ainda dava para ter feito mais coisa. Mas a gente entrou nesse processo bem no final. E mesmo assim consegui mais do que dobrar o valor da pensão dela. Então, fazendo isso, você consegue receber esse valor. E é claro que receber desde o início é muito melhor, né? Porque depois você vai ter que cobrar e muitas vezes você passou aperto por causa que o valor justo não foi pago desde o início. Mas pelo menos você não perde. No final, na decisão final, colocando um valor maior, você recupera toda essa diferença. Súmula 621 do STJ. Você já pode falar pro seu advogado aí, para ele poder ficar de olho com ela. Emily Zanini, qual a possibilidade do genitor conseguir diminuir pensão com revisão? Seguinte, dificilmente ele vai conseguir reduzir o valor da pensão com a revisão. Por quê? Porque, ou melhor, dificilmente se você estiver bem assessorada. Porque uma coisa para poder motivar a redução do valor dos alimentos é que o pai está ganhando menos. Ou ele ficou desempregado, e mesmo ficar desempregado não é redução automática, porque pode ser que ele não está fichado. Mas às vezes ele virou empresário, às vezes ele virou autônomo, está ganhando muito mais, por que reduziria o valor dos alimentos? Então você tem que ter uma pessoa boa te acompanhando para poder mostrar que a condição dele não mudou e às vezes até entrar com uma reconvenção, porque às vezes a condição dele melhorou, só que a única coisa que aconteceu foi que ele não está mais em um emprego formal, então ele vai tentar te dar o golpe ocultando renda, falando que está ganhando menos para poder pagar menos pensão para o filho, e aí você fazendo isso, você pode conseguir até mesmo aumentar. Mas para que haja essa redução, ele tem de demonstrar claramente que a condição dele piorou. E outra coisa, seu filho vai ficando mais velho, então ele vai precisando de mais coisas, os gastos vão aumentando. Então você pode usar justamente essa argumentação para buscar a manutenção do valor. Só que se você não faz uma construção de uma estratégia, de uma narrativa bem fundamentada, você tem que tomar cuidado que você pode sair perdendo. E uma coisa, gente, todo advogado acha que sabe mexer com questão de família. E é por isso que muitas vezes vocês se frustram quando vocês vão entrar na justiça. Por quê? Porque o cara é generalista, ele ganhar pensão, você vai ganhar. Não tem jeito de não ganhar. Se um cara virar pra você e falar assim, eu garanto que você vai ganhar, ele simplesmente está replicando o que está na lei. Por quê? Porque a lei fala que tem de receber pensão alimentícia, independente da condição do pai. A grande diferença é quanto? Eu não acho que ganhar R$300 de pensão é uma vitória. Sabe? Independente da realidade da pessoa. Tá? O cara pode ganhar um salário mínimo. Não é vitória. Tá? Isso aí, no mínimo, ele teria de pagar esses 30% do salário, que já daria 420. Isso numa situação do cara ter uma condição financeira bem ruim. Então, guarda, você vai trabalhar uma questão de guarda. Né? Ter uma guarda regulamentada, a lei manda. A questão é, está respeitando a rotina do seu filho, a guarda e a convivência? Está respeitando a sua rotina? O cara não está usando o filho para poder te atingir? Então, muitas vezes, o cara te oferece uma coisa ali que não vai resolver seu problema. Vitória é ganhar um valor de pensão justo. Vitória é ter um regime de guarda e convivência onde o pai te respeita, onde o pai cumpre com as obrigações dele. E se ele não cumprir, ele é responsabilizado. Vitória é numa ação de pensão do pai que é fichado ao servidor público, está incluso 13º, férias e todos os outros direitos de acréscimo salarial que ele tem para o seu filho. E não ter desconto nenhum, apenas os descontos legais, igual a lei manda. E no caso de desemprego, ter previsto um valor de pensão condizente com a qualificação dele. Então, se o cara ele é formado, se ele tem uma boa instrução, se ele ganha bem, você tem que receber um valor de pensão maior se ele ficar desempregado. Você pensa um programador, muitas vezes o cara fazendo serviço por fora, eu tenho amigos programadores, os caras trabalham para empresa de fora, o cara ganha em moeda forte, ganha em euro, ganha em dólar, recebe um dinheirão ali. E ele não tem um vínculo de emprego com a empresa, ele presta serviços esporádicos. Só que a empresa precisa sempre. Porque o site, ou então seja lá uma rede que a empresa tem, uma rede social, alguma coisa assim, ela é como se fosse, gente, um imóvel. Só que em vez de ser físico é digital. Demanda investimento, demanda manutenção. Então ele tem que fazer contratos recorrentes. Mesma coisa, um engenheiro que muitas vezes vai fazer assinatura de obra e de projeto por fora, arquiteto, advogado. O cara pode até estar sem emprego, formalmente. Só que ele está ganhando, e muitas vezes ele está ganhando mais, ou então o cara foi empreender.
Então você tem que observar muito bem essas situações aí para que você possa amarrar uma condição justa dentro do seu processo. Por exemplo, outra situação, despesas extraordinárias. Eu tenho certeza que no seu processo está assim, que as despesas extraordinárias serão divididas, vamos supor, meio a meio, né? Igual a gente vê em muitas situações. Tá, mas aí se você pagar, qual que é o prazo para o cara te restituir? Tem isso lá na decisão? Tem isso lá no acordo? E aí, como é que vai ficar? Aí, se você pagou muitas vezes, ele vai falar que é ação de cobrança, porque você já pagou, sendo que a obrigação era dele. Então, no acordo, você tem que colocar lá, prazo de X dias, caso eu faça o pagamento para ele me restituir, sob pena dele ser executado pela lei de alimentos. Aí sim. Aí é outra história, porque você garante sua segurança, você garante sua tranquilidade, você sabe que você não vai sair prejudicado. Criar hábitos no pai, por mais difícil que seja, tem cara que você tem que ensinar ele a ser pai. Porque você vai lá, manda a bolsinha do seu filho, pasta de dente, brinquedo, roupa, tudo. Aí não volta tudo sujo, ou então coisa quebrada, rasgada, ou então não volta nada. Às vezes seu filho tá doente, você manda um medicamento caro, às vezes um antibiótico de 200, 300 reais, ou algum outro medicamento, o pai não ajuda, e ele tem a obrigação de ter essas coisas. Se você não acostumar ele, não educar ele a cumprir a responsabilidade do pai, e eu sei que às vezes é um pouco doído, porque você fala, será que meu filho vai estar amparado? Mas ele começa a cumprir a sua obrigação. E se você não forçar ele a cumprir a sua obrigação e não fazer mais essas concessões para ele, aí ele amadurece na marra. E você tem que fazer ele amadurecer na marra. Tem que adestrar o suquitão desde o primeiro momento. Porque se você não fizer isso, ele começa a entender que a sua gentileza é um direito dele. E aí que você tá no fundo, tá? Não deixem para que eles folguem para cima de vocês. Porque depois você não sabe como é difícil você reverter determinadas situações que acabam ficando situações costumeiras. No dia da visita é ele que tem que ir na sua casa. Não é você que tem que levar o filho para ele. Afinal de contas, é ele que vai exercer a visitação. Então você garantindo e se posicionando, agindo dessa forma, você tem muito mais tranquilidade. E se ele vier com a historinha, começar a fazer acusação, falar que você está impedindo, você vai lá na live que a gente fez de alienação parental, digita lá #método DEI, que você vai ver. Você vai ver o material que a gente preparou com respostas prontas e orientações precisas de exatamente como você tem que agir nesse tipo de situação. Vamos lá. Célula do profissional. Como funciona a forma de pagamento de vocês, doutor? Interessante, muita gente pergunta isso. Lá no escritório a gente tem facilitações de pagamento, a gente tem parcelamento no boleto, parcelamento no cartão em até 18 vezes, né? Então você consegue dividir aí bastante. Tem o pagamento de uma vez só, então a gente facilita as condições de pagamento justamente para poder ser acessível para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa chega e fala, eu não tenho esse valor na vista, mas aí você consegue estar pagando ali todo mês de uma forma que o seu orçamento não se comprometa. A gente sabe que muitas vezes as pessoas estão passando por situações difíceis por causa que o pai não está cumprindo com a obrigação delas, então a gente consegue fazer uma adequação aí de determinadas situações. Às vezes nos primeiros meses a gente faz um valor menor, toda hora faz esse joio aí, sai, aí nos primeiros meses a gente faz um valor menor e depois a gente faz uma correção dessa parcela. Entre em contato com a gente que a gente conversa, entende seu caso, desenha uma proposta para você e para o seu momento. Pode ficar tranquilo que muito acima de questão de cobrança, nosso objetivo é ajudar as pessoas e transformar a vida delas. Então você já entra em contato com a gente aqui depois da live que vai ser um prazer te ajudar. Deixa eu mandar lá no canal do Léo E quem não tá no canal do Léo, entra lá, viu? Que toda hora eu coloco conteúdo exclusivo lá. Vamos lá. Imagina que seja Cecília, né? Eu sinto, não sei. Hoje era dia de convivência com o genitor. Como é dia das mães, ou seja, meu não permiti. Não, tranquilo, dia das mães é com a mãe. Isso aí, quem não deixou o filho ir, por mais que fosse final de semana do pai, tá certo, porque esse final de semana é da mãe, né? Às vezes o pai foi ontem, o filho foi ontem, mas hoje tem que voltar e passar o dia com você. Dia das mães é com a mãe.
E se você restringiu a ida com o pai, porque estava no final de semana dele, você não vai sofrer nenhum tipo de punição. Por isso que eu tô falando, gente. Quando você tem um advogado bom, ele já deixa detalhado todas essas datas comemorativas. Lá no escritório mesmo, a gente coloca, ó, aniversário da mãe é com a mãe, dia das mães é com a mãe, a mesma coisa, né? Pro pai a gente coloca também, quando é possível, às vezes, geograficamente, isso se torna um impeditivo. Mas você tem que fazer um acordo e uma decisão prevendo o máximo de situações, porque senão, você sabe, eu imagino que tem algumas de vocês que vivem isso. O tempo todo tem que ficar entrando no Poder Judiciário para poder rever alguma coisa e para poder discutir isso e aquilo. Por quê? Porque é trabalho mal feito. Sabe, vou te dar o perfeito exemplo. Na sua cidade, eu tenho certeza que isso acontece. O povo faz o asfalto, passa 2 anos, tá uma porcaria de novo. Aqui é assim. Aí tá tudo quebrado outra vez. Aí tem que fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Por quê? E aí depois, né, quem já teve a oportunidade, aí você vai lá fora e o asfalto é uma maravilha e dura 20, 30 anos. Por quê? Porque é bem feito. Um serviço bem feito, ele é duradouro. Um serviço bem feito, ele resolve o problema, pelo menos se aquela situação se mantiver, a situação está estável. Né? E mesmo com algumas alterações, igual eu falei dessa questão do desemprego, você consegue garantir a segurança para o seu filho, para ele continuar tendo um bom padrão de vida, independente de algumas mudanças na situação fática ali na vida do pai. Então é isso que uma pessoa especializada, é isso que a gente faz na Marcondes Madureira. A gente constrói soluções duradouras. É claro que às vezes o pai, né, foi empreender, ganhou bem pra caramba, e a gente precisa de fato entrar com uma revisão, porque a condição dele mudou totalmente. Aí a gente entra com uma revisão e aí o cara tá ganhando muito mais e tem que pagar muito mais. Mas 95% dos casos, 95% nada, em 98% dos casos, ali a pessoa contrata uma vez, o problema dela tá resolvido, entendeu? E ela segue a vida dela com tranquilidade. Só se teve uma mudança abrupta aí que a gente tem que voltar e fazer uma correção. É o que eu sempre falo, lá no escritório, a gente, quando a pessoa nos contrata, é para resolver o problema. Isso que eu falei da súmula 621. Você contrata uma ação de alimentos com a gente, está incluso. No final, a gente vai executar. Entendeu? Por quê? Porque a gente não fica fazendo. Eu sei que muitos escritórios fazem, na primeira instância, se for pro tribunal, é mais tanto, isso, não sei o quê. Você contrata a gente, é para resolver o problema. Se for lá para Brasília, para cair lá na mão do STF, vai até o STF. A gente recorre até o final. Você contrata a gente é para resolver a sua questão por completo. Se você contratou uma questão de alimentos, é para resolver o problema de alimentos. Se você contratou uma questão de guarda, é para resolver a questão de guarda. A gente não fica botando porém e acréscimo, não. Combinado é combinado, sem letra miúda. Bora lá. O que fazer para agilizar um processo de pensão? Ele entrou em outubro e eu em dezembro. Até agora minha audiência foi marcada. E atrás do juiz para conversar e explicar a situação é uma boa ideia? Seguinte, se ele entrou em outubro e você em dezembro e o processo fala do mesmo assunto, provavelmente o processo dele vai prevalecer. O que eu teria feito nessa situação aí, se ele entrou não for certo, porque se ele entrou no lugar errado, aí vai declinar a competência, vai mandar para o juiz certo, aí o seu vai prosperar, o seu vai seguir adiante. Mas se os dois entraram certo e ele entrou primeiro, eu entraria com pedido de reconvenção nesse processo dele. Que é o quê? É o tipo um contra-ataque que você faz no processo. A pessoa entra, vamos supor, ela vira e fala assim, que vou dar um exemplo para ficar mais fácil, uma batida de carro. Uma pessoa bate no carro da outra, vamos supor, eu bati no seu carro. Aí eu bati no fundo do seu carro e eu estava errado. Aí eu entro com um processo contra você para poder te cobrar, falando que você estava errado. Aí você entra com uma reconvenção. A reconvenção, ela fala assim, não, na verdade ele não pode me cobrar. Quem estava errado não sou eu. Quem estava errado era ele. E por isso eu vou cobrar dele o conserto do meu carro e uma indenização por danos morais. Porque além do safado ter batido em mim, ele ainda tá me processando e me acusando, falando que eu que fui a culpada. E aí você começa como se fosse um autor naquela ação. No seu processo tem que fazer isso, se entrou certinho. Porque senão o dele vai continuar. Nem adianta ficar insistindo no seu, porque quando tem duas ações, aqui entra primeiro que prevalece. E é entrar, é distribuir a ação primeiro, não é nem citação não, viu? Vamos lá.
Uai, que doideira, não deixou eu compartilhar a resposta. Ah, foi. Genitor paga 400, empreendedor tem outra renda, não coloca nada no nome dele. Como provar a renda? Seguinte, Sara, tem uma coisa muito top que vai ser, inclusive, parte do que a gente vai disponibilizar hoje. É o método FBI que a gente faz lá no escritório. Eu mostrei parte desse método na ação de alimentos, né, na live de alimentos, mas tem uma parte que a gente não mostrou, porque de fato, gente, é o segredo do negócio, né? Esses são alguns diferenciais que a gente tem, porque olha lá, pra você ver na live que a gente botou, tem muito advogado colocando pra poder saber. E uma parte é uma parte secreta que a gente tem aqui, por exemplo, o mapa de calor, né? O mapa, eu já falei algumas vezes como que faz, mas a gente não disponibilizou por completo, porque tem as opções que você tem que marcar para poder dar certo. Então, o cara ele vai lá e coloca coisa em nome dos outros. Só que muita coisa ele assina, ele passa procuração, né? E existe uma movimentação que você vê que ali, a pessoa ali, a mãe dele tem não sei quantos carros registrados, imóvel e tudo. Aí você vai ver a mulher é professora aposentada. Aí você olha a renda dela, 3 mil. E 5 milhões de patrimônio, não é condizente, entendeu? Com o patrimônio que a pessoa tem, com a renda que ela ofere. Então você verifica que aquela pessoa está sendo usada como laranja, às vezes a atual dele, a gente tem que lembrar, igual eu falei nas lives, quando você está com uma pessoa, é casado ou vive em união estável, o regime de bens que aquelas pessoas optaram, e muitas vezes uma união estável não formalizada, obrigatoriamente o regime de bens será o da comunhão parcial, ou seja, não tem o meu bem, tem o bem do casal. E aí, quando ele começa a falar que é tudo da mulher dele, na verdade é tudo dos dois. E aí você consegue fazer o cálculo do valor da pensão sobre o patrimônio comum. E aí você garante sua tranquilidade. Para você fazer essas provas, você vai ter que instruir bem o seu processo e instruir não só com essas provas, igual eu falei que a gente faz no método FBI, e instruir não só com isso, mas como usar essas primeiras provas produzidas antes do processo para poder pedir a relativização às quebras de sigilo. Então, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo de cartão. Porque, por exemplo, olha para você ver como é que você amarra tudo. Você vai lá, pega no mapa de calor, o cara passa um tanto de procuração pro irmão dele, por exemplo. Aí, na hora que você pede a quebra de sigilo, tem um tanto de pix de um pro outro. Ou seja, tá cheirando mal essa história. E aí, o que acontece? É um novelo que você pega, vai puxando, ó, e daqui a pouco saiu dali de dentro o que de fato tá acontecendo. Então, uma prova serve para justificar a outra. Por isso que muita gente fala, o juiz não concede quebra de sigilo bancário. Porque não é só pedir. No direito, todos os pedidos que você faz, eles devem ser fundamentados. Tem que ter um porquê você está pedindo. E quanto mais razoável, quanto mais bem estruturado for aquela motivação, tanto com provas quanto com estratégia e embasamento legal, maiores serão as chances do juiz conceder. Na verdade, ele passa a ser obrigado a conceder. Porque caso ele não venha a conceder, você pode recorrer. O juiz, você tem que pensar o seguinte, ele não trabalha de forma arbitrária. Ou pelo menos não deveria trabalhar, e existem os recursos justamente para isso. O juiz está ali para poder fazer cumprir a lei, principalmente em questões de família. No direito de família, a lei ela tem de ser aplicada, e dentro do Brasil eu vou te falar, é porque muitos de vocês tiveram experiências com profissionais fracos, mas dentro do Brasil as leis de família elas costumam ser extremamente eficientes. Você vê, eu dei reportagem pra Globo aí nessa semana, coloquei lá do Jô, o jogador, pô, o cara é jogador, seleção, né, ganha bem pra caramba, e foi preso. Por quê? Não pagou pensão, vai preso. A lei no direito de família, ela é aplicada. Só que o negócio é o seguinte, a pessoa tem que saber aplicar. E, gente, vamos falar a verdade, 1.300.000 advogados nesse país. Então é claro que tem muita... Para abrir uma escola de direito, às vezes, o povo coloca só uma biblioteca. Então é claro que tem muita gente que não tem capacidade de lidar com aquele problema, mas por ser um assunto do cotidiano, que muitas pessoas passam por aquilo, as pessoas vão lá e começam a querer oferecer solução. Só que aí o que acontece? Você paga com sua vida, você paga com sua história, você paga com o futuro do seu filho. É o barato que sai caro. Nunca pensa em preço. Tem muito profissional, mas infelizmente pouca gente de fato preparada e capacitada para poder resolver seu problema. Então, quando você for confiar a sua família, confia ao melhor. Quando você vai procurar um médico, você não quer ir no melhor? Você não quer que a melhor pessoa, com a melhor técnica, cuide da sua saúde, cuide da saúde do seu filho? No direito é a mesma coisa. Você tem que ter o melhor para poder cuidar do futuro do seu filho.
Aí, ó, continua uma outra. Yara Comel, foto de padrão de vida em rede social realmente serve como prova? Serve sim, inclusive para poder pedir a relativização de quebra de sigilo. Olha só, tem uma coisa chamada teoria da aparência. A teoria da aparência, ela funciona da seguinte forma. Quando você vai lá, você entra no processo. Isso aí é o que mais acontece, né? O cara é o rei do camarote no Instagram e na hora da audiência de pensão, ele é o coitado. O que acontece? Na teoria da aparência, não tem como você virar e falar que você tem uma situação e exteriorizar outra. Igual eu falei essa semana toda aí da audiência que a gente fez essa semana. O cara falava que tava ganhando 2.700 e o cara andava no caminhão a 200 mil. Como que você tá bancando um carro desse, entendeu? Como que você adquiriu esse carro? Então, viagem pro exterior o tempo todo. Quem é essa boa alma que está fazendo isso, né? Que está bancando essa vida para você? Então, é óbvio que a pessoa não ganha aquilo. Muitas vezes ela está ocultando renda, ela está desviando patrimônio, justamente com esse objetivo de poder prejudicar a mãe. Só que, quando você usa as ferramentas certas, você mostra para o juiz que aquele cidadão ali está buscando fraudar a lei. É lógico que a gente amarra com muito mais provas. Não se entra num processo apenas com a teoria da aparência. Sempre você deve utilizar outros fundamentos. E outra coisa, até para produzir prova em rede social, você tem que saber fazer. Por exemplo, isso tá lá na live de pensão. Mas quando você entra na rede social, você olha as fotos que o cara foi marcado, você entra em redes sociais de amigos próximos, familiares, da atual dele, para poder ver se não tem nenhuma foto que vai te favorecer. Você observa qual roupa ele está usando, qual relógio ele está usando, em qual lugar ele está, porque todas essas questões são fundamentos para demonstração de exteriorização de riqueza. Outra coisa, entrar no Instagram dos filhos da mulher é de extrema importância. Muitas vezes, às vezes a atual dele está se dedicando à criação da família. Ou seja, se a todo momento ela está viajando, se a todo momento os filhos dele estão postando foto em festa, curtindo isso e aquilo, aquele dinheiro está vindo de algum lugar. Então, provavelmente, se ele é o provedor, é ele. Então, como é que ele não quer dar condição pro seu filho, mas pros outros ele quer? Porque o que mais tem é pai ruim que quer inventar de ser padrasto. Isso aí na internet é cheio, então. Então, mostrando isso daí, investigando as redes das pessoas próximas a ele, você consegue trazer muito mais informação e você deixa o seu processo muito mais completo. E aí você consegue seguir com tranquilidade. Fotos ajudam sim. Inclusive fotos da época que vocês estavam juntos, às vezes uma viagem, restaurante que vocês iam, conversas. Você vai ter muita prova aí. Eu sei, gente, que às vezes você fica com raiva do cara, às vezes aconteceu uma situação de traição, uma situação desagradável, uma situação de violência, mas não apaga a conversa. Por quanto mais raiva você tiver, não apaga a conversa, não apaga a foto, guarda tudo, porque uma hora vai servir, entendeu? Uma hora a cobra morde a língua, uma hora de prova do próprio veneno. E outra coisa, bloquear, às vezes, assim, se a pessoa tá envenenando sua cabeça, está te fazendo super mal, bloqueia. Mas às vezes, se é uma situação que você consegue lidar, vai puxando a língua dele, porque fala, uma hora ele se enfoca com a própria língua. E a gente orienta nossas clientes e instrui elas de forma que elas aprendam o que pode ser feito e como elas devem responder nessas situações para poder garantir o direito delas e o direito dos filhos delas. Então tem técnicas que a gente utiliza que são extremamente eficazes para poder resolver esse tipo de situação. Vou liberar a hashtag aqui antes de responder mais perguntas. Deixa eu só achar o computador, porque eu não me lembro qual é a hashtag. Só um minuto. Tô com o microfone que achei já. Pronto, tá na mão aqui. E hoje a hashtag é... Hoje a hashtag é... Tô abrindo aqui, já deixar ativado também. Hashtag o dia mais importante de todos. Deixa eu colocar aqui e fixar. Só colocar a hashtag o dia mais importante de todos e você vai receber
o super presente, o presente especial que a gente preparou para vocês, a cereja do bolo dessa semana das lives. Já coloca aí para você receber, você já vai receber no direct, vai me dando notícia aqui se vocês estão recebendo, viu? Dá notícia aí. É o dia, tem que ser exatamente igual. Eu tô vendo aí, a Ananda colocou o dia mais importante de todos. Tem que ser o dia mais importante de todos. Manda brasa aí que vocês vão receber. Me conta se vocês estão recebendo aí no direct. Vamos lá. Ó, Gabriela sempre presente aqui. Vamos responder uma dúvida dela aqui. Tem algumas empresas no meu nome. Uma delas fechou e tem algumas dívidas. O genitor usa contra mim no processo, alegando que não precisa do pagamento da pensão. Isso faz com que ele pague menos, deve me preocupar. Gabriela, primeiro quero te agradecer e parabenizar pela sua dedicação, pela transformação de sua família, pela garantia de seus direitos. Eu vi você presente em todas as lives. Meus parabéns. Você pode ter certeza que você pode contar comigo e com toda a minha equipe para resolver o seu problema. Eu vi o esforço que você fez, eu vi que você está sempre buscando aí conhecimento, você está sempre buscando garantir o que é seu. Muito bacana mesmo, viu? Você merece tudo que Deus tem aí para sua vida. Toda a transformação e toda a mudança e tudo que você precisar, você pode ter certeza que eu vou ser uma ferramenta nessa obra aí para poder te ajudar. Seguinte, essa questão de você ter as empresas, quando a gente vai avaliar a questão da pensão alimentícia, você tem que avaliar sob duas perspectivas para fazer o cálculo. Primeiro, quanto cada um dos pais ganha. O filho ele tem que viver como se os pais estivessem juntos. Só que os advogados só falam dessa parte. Existe uma outra questão de extrema importância. E outra, você falou aí, né? Tem dívidas dessas empresas. Ou seja, lucro, isso é uma coisa, gente, que quando você é empresário, lucro é diferente de faturamento. Tem muito empresário que fatura muito, só que a margem é muito pequena. Pode ser que às vezes a sua empresa, ele vai falar, não, a empresa fatura tanto. Tudo bem, mas não sobra. Não sobra dinheiro ou sobra pouco dinheiro. E você ainda tem essas dívidas para poder pagar que comprometem seu orçamento. Tem que analisar essa questão e a participação do genitor também é levada em consideração no momento da fixação da pensão alimentícia. Por quê? Pensa o seguinte, o tempo todo, você que tem que levar seu filho na escola, todas as vezes é você que tem que levar no médico, todas as vezes é você que compra o remédio, é você que abre mão do tempo que você poderia estar se dedicando à sua empresa, se dedicando à sua família, se dedicando a um relacionamento, se dedicando aos seus amigos. E aí, Débora, maravilha. E aí, esse sacrifício que você faz, a gente chama de trabalho invisível. O trabalho invisível, ele já está sendo reconhecido dentro do Poder Judiciário e a gente usa essa tese em conjunto com a equiparação da igualdade de gênero. Por quê? Porque ambos têm essa responsabilidade da criação dos filhos. Como ambos têm essa responsabilidade na criação dos filhos, é preciso que, se o pai não participa ativamente e afetivamente da formação dos filhos, ele tem de pagar um valor de pensão maior, para que a mãe possa contratar uma babá, para que a mãe possa colocar o filho em mais atividades, para que a mãe possa ter conforto e ter mais liberdade e mais tempo para poder tocar a vida dela também. Porque você não pode ficar só por conta de viver em função de seus filhos. Lógico, é uma bênção, é uma missão extremamente honrosa, mas, gente, vocês têm que ter a vida de vocês também, sua vida como mulher, a vida que você tinha. Antes você tinha tempo para poder sair, você tinha tempo para poder se divertir. A gente tá nesse mundo é para viver também. Então é claro que existe ali um esforço, um sacrifício feito quando você tem... O estilo de vida muda quando você tem filhos, mas ao mesmo tempo você tem que se preservar, você tem que preservar a sua saúde mental, você tem que preservar a sua saúde física, você tem que ter tempo e recurso para poder ir num salão, você tem que ter direito de fazer um exercício físico, de se cuidar, e essa responsabilidade tem que ser dividida. E pensando nisso, entendendo isso, o Poder Judiciário ele já tem feito uma equiparação, que o pai que não participa, então aquele pai que não cumpre com as visitas, como eu sempre falo, aquele pai que não é presente tem de pagar um valor de pensão maior. Você consegue utilizar essa argumentação aí para poder fazer com que o pai pague mais. E não esquece de levar em consideração
essa parte que eu falei aí a respeito da questão das dívidas das suas empresas e demonstrar a diferença de lucro e faturamento. Porque a gente tem que lembrar que às vezes nem o próprio juiz tem tanto domínio a respeito disso. Porque um grande diferencial que a gente tem no escritório é o seguinte: você não pode pensar, a técnica do direito é extremamente importante para adotar estratégias, para saber qual caminho seguir, mas poucos profissionais eles sabem pensar fora da caixa. Então, por exemplo, quando a gente vai entrar numa situação de investigar um pai que é empresário de determinado nicho, você estuda, você entende a respeito daquele nicho, porque podem ter particularidades daquelas situações que a gente consegue utilizar dentro do processo. Às vezes os próprios juízes, promotores, o cara tá muito bitolado ali naquele negócio do direito. Então você precisa ter uma visão muito mais ampla para que você tenha criatividade e saiba qual vai ser o melhor caminho a ser aplicado ali naquela situação. Por exemplo, a gente tem vários clientes aqui que entram com processos contra produtores. Então, quando você vai fazer um trânsito, quando você vai vender animais ou quando você vai vender algum produto de lavoura, né, fruta, grão, alguma coisa assim, para animal você tem que tirar uma coisa chamada GTA, Guia de Trânsito Animal, quando vai fazer esse transporte. Você tem que ter um cartão de vacina dos animais por causa de controle de doenças. A mesma coisa em plantas, tem o GTV, Guia de Trânsito Vegetal. E esses documentos, eles ficam no governo. Então, existem ali instituições que você pode intimar para elas poderem trazer essas informações. Porque o que acontece? Às vezes o que o cara lança na contabilidade é um valor menor. Tá, tudo bem, mas você pega uma commodity, soja, por exemplo, né, gado também, que já tem o preço estabelecido pelo mercado, e as próprias frutas, você consegue ver o preço praticado pelo mercado na época, porque hoje existem muitas associações. Você vai lá e compara, você pega o imposto de renda do cara, falou ali que ele tem uma renda de 10 mil por mês, só que na hora que você vê o volume de coisa que ele vendeu, é muito mais do que ele tá falando ali. Então, como é muito mais, ele tá mentindo pro fisco para pagar menos imposto, por isso que você não pode ficar muitas vezes agarrado ali a quebra do sigilo fiscal ou a quebra do sigilo bancário. Você tem que pensar fora da caixa, porque às vezes ele não está movimentando a conta do banco, ele está movimentando a conta de outra pessoa. No sigilo fiscal, muitas vezes ele só nega imposto. Então você precisa verificar outros meios para poder comprovar essa safadeza que ele faz e fazer com que seu filho receba um valor justo de pensão. Pensar fora da caixa faz toda a diferença. E isso a gente sabe fazer muito bem, modéstia à parte. Vou colocar aqui para dar mais janela para outras pessoas. Tá. Genitor sem WhatsApp, bloqueado em tudo, não sei endereço, onde mora nem trabalha. Aí a continuação da pergunta dela é o seguinte: como será citado do processo de pensão, visitas e convivência? Tá. Primeira coisa de tudo, descobrir onde ele trabalha é fácil. Você vai colocar Raiz Trabalhador, depois que você sair da live, vai digitar o CPF dele, vai aparecer. Pesquisa no LinkedIn, a gente faz pesquisa lá no método investigativo, a gente colocou. Você consegue fazer pesquisa nesses sistemas de busca que a gente tem. E se você tiver o endereço da mãe dele, por exemplo, e dentro do próprio judiciário você consegue. Você pede a intimação de concessionária de água, você pede a intimação das empresas de telefonia, você pede a intimação dos bancos. Por quê? Quando você vai fazer cadastro nesses serviços, que são serviços essenciais, todo mundo precisa desse serviço de telecomunicação, energia, água, aí você vai dar um endereço. Então, se tiver uma conta em nome do cara, ele forneceu o endereço dele, principalmente luz e água, porque é o lugar que está lá fornecendo. Então, você consegue descobrir o endereço dele, aplicativo também coloca o endereço. Então, com isso, você consegue fazer a citação. Mas eu vou te dar um caminho mais curto ainda. O caminho mais curto é o seguinte: se você souber onde que a mãe ou o pai dele moram, provavelmente ele tem essa convivência, ele visita, você vai pedir para poder fazer uma citação por hora certa. Faz os dois pedidos, porque tem juízes que têm entendimentos distintos a respeito dessa questão. Mas no método do FBI, esse presente que a gente liberou hoje aí, e ver a live lá de investigação, você vai conseguir descobrir sem precisar disso, porque vai adiantar muito o seu processo. Porque só nessa questão, se tentar descobrir pelo Poder Judiciário, seu processo vai ficar um tempo aí só para poder citar. E aí você vai passar muita raiva, vai acabar se frustrando. Você já tem que chegar com quanto mais coisas a gente chegar mastigado para o juiz, mais rápido seu processo anda. Porque infelizmente o judiciário ele é moroso, e se você ficar dependendo ali de atos dentro do próprio processo, seu processo acaba demorando mais. Nossos processos são rápidos
pelo seguinte: a gente tem uma equipe para poder ficar insistindo e cobrando o andamento dos processos, e tudo que a gente pode levar já mastigado para o juiz a gente leva, porque isso faz com que a gente ganhe muito tempo dentro dos processos. Vou responder mais 3, meu povo, que eu tô preocupado com minha avó, que hoje ela não passou muito bem na hora do almoço. Fui acusada de alienação parental pelo estudo psicossocial. Tem como reverter isso? Seguinte, gente, muita gente, quando tá passando por um processo, acaba tendo estudo psicossocial, às vezes como uma ferramenta contra. E você vai ver que às vezes é muito comum isso. Porque, olha só, são 2 profissionais basicamente no estudo psicossocial. Assistente social e o psicólogo. E às vezes você vai ver que um veio te prejudicando, mas o outro veio em seu benefício, ou então veio trazendo a situação ali de fato como ela é. E aí, o que acontece? Porque às vezes o profissional que foi fazer o estudo, ele não tinha tanta preparação. Por isso que às vezes a gente pede para que o estudo seja estendido e sejam feitas mais etapas, mais encontros. Porque às vezes o cidadão ele manipula mesmo, ele mente, ele cria uma situação totalmente distorcida, e tem sacana que inclusive pressiona e entra na cabeça do filho para poder embasar aquela narrativa dele. Então, quando sair esse tipo de situação, primeiro de tudo, se tiver algum tipo de comportamento que você está impedindo o filho de ver o pai, né? Se tiver alguma coisa que você tá falando, algo assim, gente, por mais raiva que você esteja do cara, não impeça de ver o pai. E também não fale coisas do pai, principalmente quando você está passando por um processo, porque isso pode ser um tiro no pé e isso pode te prejudicar. Eu sei que em algumas situações você está apenas expondo e mostrando quem de fato o pai dele é, mas ele vai aprender isso com o tempo, você pode ter certeza. Ele vai perceber que o pai nunca se dedica, que o pai nunca é presente, que sempre que falta alguma coisa em casa, sempre que não pode dar alguma coisa é por culpa do pai, porque o pai não participa, porque o pai não contribui. Isso, ele vai chegar a uma conclusão. Mas nesse momento delicado que você está passando pelo processo judicial, não cometa mais aquela atitude que o estudo psicossocial falou. Por quê? Porque você pode dar um tiro no pé, você pode perder uma guarda e sair muito prejudicado. Então, muito cuidado. Avalia, pede a extensão do estudo, mostre que você não faz aquilo e reverte aquela situação. Mas fica tranquilo que ainda está em tempo, sim. Vamos lá. Genitor mora em outro estado. Acordo homologado. Diz que poderá conviver de 15 em 15 dias, pegando sábado e devolvendo no domingo. Esse poderá me deixou confuso. A advogada dele diz que pode pegar, mas não é obrigado, tá certo isso? Pois é isso que eu falei. É quando você tem ali, você não teve uma boa assessoria, não teve um acordo bem desenhado, você acaba caindo nesse tipo de situação. Por quê? Porque aí o cara vai começar a falar, não, o acordo fala que de 15 em 15 dias eu posso ir. Ele aparece surpresa no final de semana que você tinha marcado a viagem e ele fala, esse final de semana é meu. Então tá, no seu acordo não vi falando com qual prazo de antecedência ele tem que avisar. Não sei se vocês levaram em consideração essa ausência paterna e a falta de participação dele para fixação da pensão alimentícia. Não vi vocês falando também sobre uma possível consequência caso ele fique mais de determinado tempo sem ver o filho. Ou seja, faltaram várias questões. Qual vai ser a participação dele? Se poderia acontecer uma convivência por videoconferência ou por ligação, porque a gente tem que lembrar que a convivência ela não é exercida apenas fisicamente. Ela pode ser por uma videoconferência, ela pode ser através de uma ligação. Então, quando você tem uma assessoria especializada, você consegue trazer muito mais situações para poder garantir que você vai ter uma previsibilidade do dia que o pai vem, que você vai saber quais serão as condições daquela convivência, você vai poder se programar do jeito que tá. Imagina que você sai no final de semana que você acha que ele não vem, ele aparece de última hora, e aí, como é que fica? Entendeu? Você que sai prejudicado. Por isso que ter tudo muito bem amarrado é sempre o melhor caminho. Vamos para a última, que depois eu preciso lá ver minha avó.
Genitor recorreu dos provisórios com agravo de instrumento e conseguiu. O que fazer? O que aconteceu, gente? É o seguinte, quando tem a decisão dos provisórios, existe um recurso que pode entrar. Você pode entrar com esse recurso também para poder pedir o aumento dos provisórios, que se chama agravo de instrumento. O agravo de instrumento é para poder mudar essa decisão dos provisórios. Primeiro, tinha que ter feito essa defesa. E outra coisa, olha lá dentro do seu recurso, porque se isso não foi uma liminar, porque às vezes o recurso nem foi julgado ainda. Que eu vou explicar aqui rapidinho como que funciona a estrutura quando você recorre. É assim, ó, quando você entra com um processo, é um juiz só. Aí esse juiz vai julgar o seu caso conforme a lei, conforme as provas do caso. Aí quando você recorre, aí você já é julgado por um colegiado. No primeiro momento, para avaliação da liminar, é um desembargador só. Só que no momento do julgamento são 3. E você consegue pedir a extensão do julgamento para 5 desembargadores, que é a turma. Então, dentro desse recurso, existem recursos que você pode pedir e você pode pedir essa extensão do julgamento. Se ainda não foi julgado seu recurso, você tem que pedir a extensão de julgamento, ter um advogado bom e eles fazer uma sustentação oral para demonstrar para os desembargadores que não é razoável a redução do valor. Então, ainda dá tempo de corrigir dentro do próprio processo de alimentos. O processo de alimentos, gente, é um processo que dá para consertar muitas vezes as situações, porque a vida ela é dinâmica, então ela muda o tempo todo. Então, às vezes, no momento, antes da audiência de instrução e julgamento, principalmente, você pode chegar na audiência de instrução e julgamento, ter alguém top, e aí a pessoa chega, por exemplo, isso é uma coisa que eu faço muito, eu sei encurralar os caras dentro da audiência. Então, na hora que você encurrala ele, as testemunhas, e leva as provas certas, você consegue resolver, mesmo que o processo tenha sido mal estruturado. É uma coisa que a gente faz muito aqui no escritório. E tem pedidos, tem medidas que fazem com que a gente consiga corrigir essa situação. Então, não está perdido ainda. Mas, se você está vendo que o profissional que está te acompanhando não tem a capacidade de conduzir essa questão, mas às vezes pode ter sido sim um erro do judiciário, por exemplo, você pode tomar medidas e você consegue sim consertar esse seu processo. É claro que a gente precisa ver o que está acontecendo, mas tem como consertar sim. Não está perdido. Gente, eu vou deixar essa live salva aqui, vou abrir uma caixinha de pergunta. Quem não foi respondido aqui, quem ainda não teve sua dúvida sanada, vai lá na caixinha de pergunta e pergunta que eu vou responder vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Aproveitem o resto do dia de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo grande e não deixe de colocar a hashtag que a gente preparou um presentão para vocês. Beijão, até mais.